Vamos então começar a segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui quando Fantine e a Evelina foram conversar com Ribas. O mentor acolheu-os com a lanheza de hábito. Ouviu-lhes atenciosamente os projetos. Entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Meus caros, quando as súplicas de nosso Fantine chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se veem partícipes. Então eles buscaram ali informações, né? Vamos lembrar os registros akáshicos, né? Então eles foram buscar as informações de todas as situações das quais eles participam, para que eles possam ter uma análise fria, né? Uma análise imparcial de tudo que está acontecendo. Sabemos agora, em documentação adequada, não é porque um ouviu, não é porque o outro falou, em documentação adequada, tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação, possuímos. Né? Então, os deveres morais, as entrevistas que tiveram com ele, a orientação, todos possuem ali. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa de ação plena no trabalho espiritual que vocês, aliás, reclamaram por reiteradas vezes. Eles tinham pedido reiteradas vezes que eles queriam trabalhar. Então agora é o momento, né? Trabalho é que não vai faltar. Será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou Ernesto no sincero propósito de acertar. Obrigação, meu amigo. Isso é nossa obrigação, declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram e não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Aqueles que sabem têm que auxiliar aqueles que sabem menos do que ele, não só auxiliar com muito amor, amor incondicional, amor verdadeiro. Perdão. Acaso ser-nos-á lícito mentalizar reencarnações para Mancini e meu pai em futuro próximo? Abalançou-se a dizer Evelina, tímida. Como não, minha filha? Então, nós estamos vendo aqui que o propósito do Amâncio e da... Perdão. O propósito do Amâncio e da Evelina, de que no propósito do Fantine e da Evelina, que Amâncio e o Túlio Mancini reencarnem, está sendo abalizado aqui pelo Ribas, né? Pelos trabalhadores da casa. Ele coloca aqui, como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos com planejamento exato. Dados concretos com planejamento exato. Não é uma coisa atabalhoada, né? Vai ser um planejamento. Vamos lembrar que nós vimos no livro Missionários da Luz toda a logística que existe no Ministério da Reencarnação. O trabalho dos engenheiros, né, que trabalham ali com os processos reencarnacionistas, com a programação de DNA, da célula, do corpo perispiritual, do corpo físico, a programação, né, o roteiro, porque não existe destino, o roteiro, né, da vida do reencarnante. Vamos lembrar o capítulo 13 de Missionários da Luz. Então é o que ele coloca aqui. Como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos com planejamento exato. Nós vimos lá no Missionários
como é esse planejamento e o trabalho que o plano espiritual tem para realizar a reencarnação. Sem dúvida, somos uma família só perante a divina providência. Estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. Estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. Nós somos uma única família. Hoje nós temos a noção clara do planetinha Terra ser uma aldeia, um planeta, é um planeta, mas nós vivemos interligados. Perdão. Hoje essa interligação é muito mais viva, muito mais sentida. Nós estamos no meio de uma pandemia, todos nós reclusos, todos nós parados por causa de um vírus. O planeta todo está se repensando. O planeta todo está mudando de atitude, com mais fraternidade, com mais caridade. Então a nossa esperança maior é que ao sairmos disso, ao terminar essa pandemia, a gente se mantenha cada vez mais modificado, cada vez mais caridoso, cada vez mais fraterno, percebendo o quanto nós podemos viver com menos e como a vida pode ser mais simples. E principalmente o quanto essa pandemia pode nos ensinar como seres imortais que somos, como os filhos de Deus e irmãos de Jesus que somos, o quanto nós temos que olhar para o outro, o quanto nós temos que trabalhar para o nosso crescimento e ajudar o crescimento do outro. É o que ele está colocando aqui. Somos uma família só, somos uma única família neste universo que nos cerca. Somos uma família só perante a divina providência e estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. Com o dever da assistência mútua. O que sabe mais auxilia aquele que sabe um pouco menos. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. E agora nós estamos vivenciando uma prova onde nós vamos mostrar o quanto nós evoluímos até aqui. E é uma prova para nós nos modificarmos, para evoluirmos mais, para depois dessa situação podermos estar melhor do que estamos hoje. Então o que ele coloca aqui, a evolução é a nossa lenta caminhada. A evolução é lenta, nós estamos aí há milhares de anos encarnando e reencarnando para aprender pouco a cada reencarnação. É uma caminhada lenta de volta para a casa do Pai, pelas nossas pernas, pelo nosso livre-arbítrio. Os que mais amam vão à frente, traçando caminho aos seus irmãos. Aqueles que mais amam, que são os espíritos mais elevados. Quanto mais elevado, mais ama. O amor é a característica de Deus. Deus é amor. Então, quanto mais os espíritos se elevam, maior é a sua capacidade de amar, por isso se elevam. É a capacidade de amar que faz com que todos nós nos elevemos, todos nós possamos sublimar, né, ascender a um degrau maior. Estimaríamos alguma indicação, algum conselho para começar, aventou Fantini, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser importuno. O orientador resumiu: estamos com esclarecimentos de 10 dias passados. Enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo. Quer dizer, eles sabem o que aconteceu até 10 dias atrás, que foi quando eles voltaram ali para o posto de socorro onde eles estão. Enviarei observador imparcial ainda hoje. Por que imparcial? Porque todos nós temos o nosso ponto de vista. Todos nós temos as nossas formas de olhar as coisas, sempre puxando para os nossos pré-conceitos e para os nossos pontos de vistas que são deturpados, que são deteriorados, que são minimizados diante do espectro, do leque de ações e informações que existem em cada vida, em cada história, em cada situação, né? Então, um observador imparcial
vai fazer com que eles possam ter diretrizes e colocações mais corretas, mais certas, né, para poderem organizar o plano de reencarnação dos dois. Então enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam ver. Então eles vão voltar para ver aqueles familiares que eles ainda não viram, né? Não vão reencontrar com aqueles com quem eles já têm problemas e que já reviram. De volta, amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. Estudos produtivos, não é estudo para ficar ali achando isso, não achando aquilo. Terão documentos, né, como ele falou aqui, estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos, porque são orientadores imparciais que vão colher essas informações atuais, corretas, para que eles tenham todas as condições de traçar um plano. O entendimento foi encerrado. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, olha que interessante. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico. Por que regular? Porque são a condução que os trabalhadores usam. Eles vieram para a Terra, vamos lembrar que eles vieram acompanhados, vieram num aeróbus, vieram de uma forma especial, porque era aquela primeira vez que eles estavam voltando ali. Agora, como trabalhadores, agora já estão num processo de trabalho. Ali os dois já são trabalhadores, num processo de ajuda a reencarne, já entraram ali, como o Ribas falou, vocês não queriam trabalho, agora vocês já começam a trabalhar. E o que é interessante, a gente viu em outros livros, irmãos que, mesmo estando nessas colônias, nesses postos de serviço, volitavam, porque tinham já um esclarecimento, uma luz maior, eles podiam volitar. E a gente vê aqui que a Eveline e o Fantini são espíritos que estão buscando esclarecimento, são espíritos bons, que já foram socorridos ali logo na hora do desencarne, são espíritos que estão em evolução, mas não têm condições de volitar, eles precisam de um ônibus regular que vai trazê-los para a Terra, que depois vai levá-los de volta, como qualquer trabalhador. Vai para o ponto de ônibus, pegar a condução para vir para o trabalho. Então, condução regular. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade em cujos arredores Amâncio edificar o ninho doméstico, seguida por aquele que se lhe fizer irmão e benfeitor inseparável. Evelina transpôs os umbrais da antiga residência, e foi um doce voltar aos dias da meninice. Parecia-lhe estar regressando sequiosa de afeto ao domicílio solarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Além, o pomar farto, aqui a porteira vestida de trepadeiras silvestres. Mais alguns passos, o pátio enorme, espraiando-se na direção dos largos terreiros de tratamento de café. Então a gente vê a alegria dela aqui de rever a fazenda onde ela passava as férias, né? Passava a infância dela. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoreavam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visitas com o velho mobiliário que lhe falava tão alto a lembrança, o relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, os tapetes em peles dos bracaiás que Amâncio abatera nos seus áureos tempos de caçador, quando de várias incursões em Mato Grosso. O lustre de 5 lâmpadas a penderem do teto,
e o piano, em que tantas vezes acompanhara extasiada os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava na juventude. E junto a essa recordação de família, uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar após as refeições. E ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indizível emoção, ajoelhou-se diante da genitora, em cujo rosto descobria mais rugas, emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos. E, depondo a cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Dona Brígida não lhe registrou a presença em sentido direto. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha. Represaram-se lágrimas que não chegavam a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina! E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia: mamãe, mamãezinha, eu estou aqui. Como é lindo esses reencontros que o plano espiritual nos proporciona. Como é consoladora a nossa doutrina para aqueles que perderam seus entes queridos e sabem que podem reencontrá-los, sabem que eles vêm visitá-los, sabem que em desdobramento vão se abraçar, vão se encontrar com eles. Então isso é muito consolador, né? Faz parte da misericórdia, desse imenso amor que Deus tem para conosco. Escoados alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo, endereçou expressivo olhar à companheira e indagou: por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê? Carregava-se-lhe a voz da gentileza característica do homem que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Então nós vemos aqui o Fantine surpreso com o amor que o Amâncio dedica a Brígida, né? A voz carinhosa, o jeito dele falar com ela, amoroso, carinhoso, o amor que ele demonstra ali por ela. Não sei explicar, Amâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades da nossa filha. 2 anos de ausência e mais concentrada. Por que haveria de partir assim tão cedo? Aí nós vemos o Amâncio respondendo, né? Tolinha, objetou o marido com admirável desvelo. O irremediável pede esquecimento, o passado não volta. Aí nós vemos ela colocando: creio, porém, que haverá outra vida, na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. É a colocação da Brígida, né? De que haverá outra vida. Aí o Amâncio: os filósofos dizem isso, mas os homens práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece dos finados além da certidão de obra. Então ele é ali pragmático, né? Usando a racionalidade. Nesse momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça com uma das mãos, como a pesquisar-lhe as elucubrações imanifestas, e identificou-lhe, cravadas na memória, as cenas vivas do assassínio de Desidério, profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente. No entanto, algo lhe dizia no íntimo
que lhe não era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo. Absolutamente inútil quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para famílias numerosas. Então nós vemos ali que o Ernesto tateia com a mão o cérebro do Amâncio e descobre ali na mente dele, né, como que escondido, né, embaixo do tapete, está ali escondido o assassinato, né, do Desidério, né, que o Amâncio matou o Desidério. E aí ele vê que não é lícito, ele vê que não seria útil, não é lícito ele trazer aquela lembrança, porque seria uma lembrança inútil ali onde ele está vendo o carinho, o amor dos dois, e ele nota que a fazenda é muito bem cuidada, que os trabalhadores estão ali felizes. Então o Amâncio se transformou, é um outro homem e é um homem que dá emprego para outras pessoas. Então ele vê toda aquela mudança do Amâncio, né? Via-o ali não somente devotado eterno para a mulher que lhe fora vítima, porquanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador estimado e digno, através dos empregados tranquilos e felizes que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Além disso, pensava, por que haveria de acusá-lo se ele, Ernesto, apenas não exterminara Desidério por falta de pontaria? Então, que direito tem ele de acusar o Amâncio se ele não matou o Desidério só porque ele não teve pontaria? E o outro foi lá e realizou o trabalho. Perante Deus e a própria consciência, não seria tão criminoso quanto o amigo que tivera a infelicidade de atingir o alvo? Semelhantes reflexões escaldavam-lhe a cabeça, quando escutou Evelina, que se queixava em pranto para o coração materno. Ó mãezinha, sei agora que meu pai erra nas sombras da alma. Transformou-se num espírito empedernido no ódio. Que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Até aí, a mente de Brígida, fundamente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo, nada pôde registrar em sentido direto, senão doloroso e vago impulso de retorno ao passado, sem permitir que a imagem de Desidério se lhes miscuísse na lembrança, mas a filha insistiu. Então nós vemos aqui a Evelina colocando para ela que o pai precisava de ajuda, pedindo para a mãe que a mãe ajudasse, que a mãe, né, lembrasse com carinho, com amor do pai dela para que elas pudessem ajudar. Aí a Evelina continua aqui para a mãe: auxilie, mãezinha, auxilie meu pai para que volte à vida terrestre. Quem sabe? A senhora e meu pai Amâncio vivem quase sós nesta casa. Um menino, um filho do coração. Neste trecho da súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estavam ela e o segundo esposo envelhecendo no corpo físico sem qualquer descendente e que uma criança perfilhada por ele seria talvez um apoio para o futuro. Então nós vemos as ideias da Evelina fazendo com que influenciasse a Brígida, e ela está ali pensando de adotar um menino para que cuidasse da fazenda, para que cuidasse deles, né, quando eles estivessem mais velhos. Ao contato das palavras de Evelina, cresceram-lhe os pensamentos nessa direção e passou a refletir. Um menino. Alguém que lhes povoasse a existência de esperanças novas. Alguém que lhes continuasse a sustentação dos ideais de trabalho naquele diminuto recanto de solo. Movida pelo entusiasmo da filha,
que lhe assimilava os pensamentos de adesão ao tema fundamental da mensagem, de alma para alma, Brígida sondou o companheiro. Amâncio, muitas vezes penso em nossa velhice solitária, com tantas possibilidades em mão. Não concordaria você em que tomássemos um garoto para ser o filho que não temos? Que ideia! Em nossa idade, né? Falou Amâncio. Imagina. Ela continua. Não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminarmos a vida fazendo mamadeira para a criança? E se for o contrário? Colocou a Brígida, né? E se for o contrário? Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na terra. E se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda, dando continuidade à nossa organização? Não tenho o seu otimismo, apontou o marido com generosidade e carinho a lhe transbordarem da voz, mas sempre admirei os seus caprichos. Então ele carinhosamente coloca para ela que ele não tem esse mesmo otimismo dela, não tem vontade, né, de ter uma criança por ali, mas que ele sempre admirou os seus caprichos. Então ele tem por todo esse amor, por todo esse carinho que ele tem por ela, ele faz o que ela quer, né? Ele continua, não me oponho aos seus desejos, mas exijo que seja um homenzinho, que venha para cá ao nascer, sem que os pais nos incomodem e que chore pouco. Tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira. Ó Amâncio, que alegria! Então nós vemos aqui a felicidade da Brígida, né? De ter as ideias dela ali acolhidas pelo Amâncio. E a Evelina que está montando essa ideia neles, né? Para que o Desidério possa voltar. Ante o júbilo da esposa que se transfigurara feliz, o interlocutor sentiu misteriosa aventura acariciando-lhe as entranhas do ser. Levantara-se Evelina e avançara-se para ele, osculando-lhe os cabelos grisalhos, ao mesmo tempo em que lhe estendia a destra sobre o tórax, qual se lhe afagasse o coração. Então nós vemos ali o Amâncio sentindo aquela paz, aquela alegria na alma, porque a Evelina estava ali beijando os seus cabelos brancos e com a destra ela estava ali no peito dele, energizando o peito dele para que aquela ideia se mantivesse ali alegre, feliz, para que a alma dele sentisse a misericórdia de Deus, porque ali ele vai ter a oportunidade de pedir perdão à sua vítima. Ele vai poder amar o seu inimigo, que vai vir no seu colo como filho. Quando Jesus coloca, amai também os vossos inimigos, a gente fica, nossa, isso é impossível, eu mal consigo amar os meus amigos e os meus, como eu vou amar os meus inimigos? E Deus, na sua infinita misericórdia, resolve o problema para nós, nos colocando no colo os nossos inimigos para que nós os amemos profundamente, como filhos, como netos, como sobrinhos. Não faz diferença nenhuma se o filho é biológico ou se o filho é adotado, é do coração. A logística, o trabalho, todo o processo de renascimento é o mesmo. O encontro para a adoção não existe acaso, não existe coincidência, são traços, são trabalhos, são necessidades que a gente não tem capacidade de entender porque não está no nosso ponto de vista. Está numa colocação muito superior àquilo que nós podemos entender, que podemos visualizar da vida. E recebemos os nossos filhos, verdadeiros filhos do coração, aqueles aos quais nós precisamos amar, aos quais nós precisamos pedir perdão ou que precisam nos perdoar. Aí está a maravilha, a misericórdia de Deus
nos mostrando como e nos fazendo amar os nossos inimigos sem que a gente saiba. Nós só vamos entender tudo isso quando nós voltarmos para casa, porque a vida espiritual é a nossa verdadeira casa. Quando nós voltarmos para casa, nós vamos entender e vamos ver essa maravilha que é o amor de Deus para conosco, que nos faz sermos mais amorosos do que somos, nos faz amarmos aqueles a quem nós odiamos ontem, nos faz pedir perdão pelos nossos erros, que nos faz nos modificarmos a cada encarnação. Como ele diz aqui, a evolução é o caminho lento que nos leva de volta para a casa do Pai. É lento, mas que não pare, que seja reto. Como dizia o Chico, que ele caminhava como lesma, mas caminhava para frente. Que a gente possa caminhar devagarinho, não tem problema, mas aprendendo de verdade e caminhando para frente. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.